Fala galera, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que eu recebi no mês de maio. Em maio eu recebi dois lançamentos um pouquinho antigos da editora Rocco. O primeiro deles foi o Lição de Anatomia e o segundo foi o Melodia Mortal. Ambos os livros vão retratar um pouco da arte de alguns séculos passados. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a Lição de Anatomia, que foi escrito, no caso, pela autora Nina Segal. Eu já fiz a leitura desse livro, vai ter um vídeo específico falando sobre ele aqui, mas de um modo geral, apanhando assim a sinopse genericamente pra vocês. Aqui a gente vai ter a narrativa da história do quadro A Lição de Anatomia, do Rembrandt. Esse quadro foi pintado no século XVII, lá na Holanda, pelo pintor holandês, o Rembrandt. E no caso aqui a gente vai então acompanhar toda a trajetória da história que levou o quadro a ser pintado. A gente tem então esse médico, que é o Dr. Tulp, que ele é um médico e professor de anatomia, e ele vai dar essa palestra sobre anatomia para vários outros médicos. E nessa lição de anatomia aqui ele vai dissecar um corpo. Então ele convida o Rembrandt para poder fazer uma pintura desse marco ali da carreira dele, que é essa lição de anatomia dele, essa dissecação. Dissecação? Eu acho que é dissecação que fala. A dissecação desse homem, né? Desse homem que irá morrer na forca, porque no século XVII ainda era comum os homens serem condenados à morte pela forca. Então aqui nesse caso, o personagem que será retratado no quadro, cuja autópsia será feita, era então um desses homens que foram condenados à morte. Só que, no caso, a gente vai ter a perspectiva de mais de um dos personagens aqui da história. Tanto do médico, quanto do próprio Rembrandt, quanto do próprio homem que foi morto e foi autopsiado. Enfim, gente, a leitura foi muito legal, me apresentou várias questões, tanto históricas quanto não históricas, que, enfim, me fizeram aproveitar bastante a leitura e eu recomendo bastante. Já a Melodia Mortal, eu não gostei tanto assim. Eu comecei a ler o livro, que foi escrito pelo Pedro Bandeira e pelo Guido Carlos Levi. O Pedro Bandeira é um escritor que nós já conhecemos, né, brasileiro. E o Guido Carlos Levi, ele é um médico, né, ele é um doutor. Mas aqui a gente vai ter então uma recontagem de algumas histórias de Sherlock Holmes, mas não muito bem assim pelo ponto de vista de Sherlock Holmes. Aqui então a gente vai acompanhar essa narrativa de alguns contos do Dr. Watson, que era o melhor amigo ali do Sherlock Holmes e era quem sempre estava presente nas histórias do detetive. Mas aqui então, no caso, esses contos são narrados pelo Dr. Watson e são casos em que Sherlock Holmes tentava decifrar possíveis mortes que, na verdade, foram assassinatos de alguns mestres da música ao longo dos anos passados. Então, a gente pega esses dois tentando decifrar ali o que realmente teria levado esses artistas à morte, que na verdade não seriam os casos pelos quais foi notificado, né, foi noticiado da morte deles, mas outros casos que talvez, né, pudessem ser levados à questão do crime. Então, o Dr. Watson que vai apresentando pra gente essas histórias pelo ponto de vista dele, mas com a presença do Sherlock Holmes. E em paralelo na história, a gente tem então esse conjunto de médicos que se reúnem constantemente, com determinada frequência, para discutirem esses contos do Dr. Watson e tentar ali debater entre eles, já que cada um tem uma especialidade própria, qual teria sido, na verdade, a razão mais provável desses artistas terem morrido. A ideia é realmente, assim, muito interessante. Eu fiquei fascinada pela premissa quando eu solicitei o livro. Eu achei que realmente fosse, assim, mergulhar na história, mas, infelizmente, pra mim, o livro não andou, assim, da maneira como eu imaginei que ele fosse andar. Eu não me mergulhei na história, eu não fiquei realmente imersa ali no que eu tava lendo e eu tava me arrastando muito pra poder ler. Então, eu acabei lendo dois dos contos do Dr. Watson e da reunião ali dos médicos, né, com relação a esses contos, e eu resolvi, assim, dar uma pausa pra eu ler outro livro e depois retomar esse aqui e ver se eu consigo engatar melhor na leitura. Mas então eu já adianto pra vocês que eu não finalizei a leitura desse livro e pretendo retomar ele aí em breve. Recebi da Dark Side Books o Só os Animais Salvam, da autora Sedgwick Dovey. Eu não sei pronunciar o nome dessa mulher porque ela é australiana, enfim. Esse livro aqui é uma coletânea de contos da autora sobre animais. Na verdade é pelo ponto de vista, né, pela perspectiva dos animais
cada um contando a sua própria história ali, é o seu ponto de vista, né, ao seu modo. Então aqui a gente vai ter muitos animais, desde mexilhões até cachorros, elefantes, macacos e tudo mais. E cada um desses animais vão contar uma história, a história deles, em determinado período histórico, né, da história do homem. E são períodos, assim, críticos, né. Então a gente vai encontrar alguns deles narrando as histórias deles no período da guerra, ou num período de tensão política, e como que essas questões históricas e os humanos presentes nesses momentos afetaram a vida deles. E, gente, foi pra mim, assim, extremamente tocante. Eu acho que me tocou mais ainda, falou muito mais comigo pelo fato de eu ter, assim, eu ser muito sensível com relação aos animais. Eu sou vegetariana, eu tenho uma relação de sensibilidade com eles extrema. Então, quando eu li esse livro, assim, eu fiquei realmente muito tocada. E a autora narra tudo de uma história tão enriquecedora, porque esse livro aqui, por mais que ele seja bonitinho, todo cheio de bichinhos, ele não é um livro pra crianças, ele não é um livro infanto-juvenil. Ela vai botar, assim, algumas sacadas que você, sabe, você vai pegar por você ser, sei lá, por você já ter tido experiências, por você ter tido acesso a outros tipos de pensamento. E ela vai apresentar aqui muitas pessoas importantes, né, da história, tanto da literatura, como ela cita Virginia Woolf, ela cita Tolstói, ela cita algumas pessoas realmente importantes na história. E pelo fato de a gente já ter tido conhecimento dessas pessoas importantes, a gente tem uma amplitude maior da história, eu imagino. Recebi da Globo Out o Três Coroas Negras, da Kendare Blake, e eu já postei vídeo resenha aqui no canal, por isso eu não vou me estender muito sobre ele, mas é mais uma fantasia que vai ser, assim, uma espécie de Jogos Vorazes da Realeza, já que a gente vai ter aqui nesse universo, né, na ilha de Finburn, eu imagino que se eu estiver falando correto, eu acho que é assim. E nessa ilha, a cada período de tempo, né, a cada determinados anos, nascem uma trinca de trigêmeas que são rainhas. Então, essas três irmãs vão, a partir de determinada idade, ser treinadas para disputarem pelo trono até que somente uma delas sobreviva, que é quem será a verdadeira rainha da ilha. Então, a premissa do livro é essa, mas eu adianto pra vocês que, assim, o livro é realmente bastante interessante, a história realmente é bastante bem desenvolvida e construída, porém, como eu mencionei lá no vídeo de resenha, a leitura pra mim foi bastante parada, assim, mais da metade do livro. Eu tava indo bem devagarinho, assim, sabe, pegando a história do ponto de vista de todos os personagens, mas o final valeu a pena a espera, porque foi um final realmente muito, assim, bombástico. Mas se você é do tipo de pessoa que não acha que vale a pena se arrastar por um livro pra chegar no final e, sei lá, nas últimas 100, 50 páginas você se surpreender e acabar gostando do livro por causa delas, eu não acho que eu sugeriria esse livro pra você, mas fica aí uma indicação de uma fantasia que tá prometendo pro próximo livro. Também da Globo Out, eles me enviaram de cortesia o Adeus Tóquio, da Cecília Vinesse. E esse livro aqui, eles fizeram um suspensezinho com ele, né? Fizeram uma divulgaçãozinha ali bastante extensa com esse livro, mas eu confesso a vocês que não tô muito interessada na leitura. Pela premissa, pelo que eu andei vendo, ele não me chamou muito a atenção, mas quem sabe ele, né, num momento ali que eu esteja de uma ressaca literária, esse New Adult, Young Adult, eu acho que é um Young Adult, me chama a atenção ali e eu acabo lendo ele. O livro vai narrar então a história da Sofia, que é uma adolescente que tá vivendo alguns anos ali no Japão, mas o tempo dela no país que ela escolheu morar tá acabando, porque ela precisa voltar para os Estados Unidos. E ela tá tendo então que se despedir dos amigos que ela fez, e toda essa questão emocional tá mexendo com ela. E tem um adicional de ter um menino que ela teve um desentendimento no passado. Pelo que eu entendi foi isso. É um menino com quem ela não se dava muito bem, ele tá voltando então ali pro lugar, né, pra cidade onde ela tá morando. E parece que isso, né, o fato desse menino estar voltando pra onde ela está, vai interferir então na despedida dela, em como esse momento emocionante que tá mexendo super com ela vai, enfim, desencadear em outras coisas. Eu achei a premissa bastante bobinha, assim, eu acho que não é o tipo de livro que tá me chamando a atenção ultimamente, mas quem sabe, né, provavelmente daqui a algum tempo, quem sabe, eu escolho esse livro aqui pra fazer essa leitura, então veremos. Eu recebi de uma troca no sebo o livro Saber Ver Arquitetura, do Bruno Zevi. Esse livro é um livro sobre arquitetura, como vocês já sabem, é de teoria arquitetura, mas eu tinha começado a ler esse livro emprestado da faculdade, e como tem aquela questão de você ter que devolver o livro, ou ter que ficar renovando o empréstimo a cada tantos tempos, e
essa questão da correria e de eu ter que ficar renovando e tal, eu falei, ai, chega, eu vou devolver. Devolvi o livro e acabou que eu não consegui terminar de ler. Então agora que eu tenho o meu exemplar, eu vou poder retomar a leitura, absorver mais do que o livro me propõe. Também da Globo Out, eu recebi o livro #Fui, da autora nacional Viviane Mori. O livro narra a história de uma menina chamada Luli, que vai passar o intercâmbio nos Estados Unidos e ela tá super empolgada por passar um tempo, né, nesse novo país, com uma nova cultura, tendo novas experiências, e também tem um namorado dela ali que tá um pouco enciumado dela passar esse tempo longe, né, mas ela tá super animada, empolgada e ela vai pra essa viagem. Só que quando ela chega lá, todas as certezas que ela tinha do que ia acontecer na viagem, né, do que ela esperava e de como se dariam as coisas, se mostram não muito certas assim, e ela vai ter que tomar algumas escolhas na viagem, pelo que eu entendi. É um livro que tem uma premissa, assim, que me chama um pouquinho de atenção pela questão do intercâmbio, de ter novas experiências e tudo mais. Quem de nós, né, não tem interesse em fazer um intercâmbio e tudo mais? Então, talvez eu leia o livro, mas não sei também quando será que eu lerei ele, porque eu recebi ele de cortesia junto num kit lindo, muito fofo. Mas eu vou deixar ele aqui na minha estante e quem sabe daqui a algum tempinho eu pego ele pra ler. E daí a gente vê o que eu acho. E por fim, no comecinho lá de maio, eu recebi A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Bradley. Já tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir. E não sei se quando esse vídeo sair já vai ter acabado, mas tava rolando sorteio desse livro aqui no canal e na fanpage do blog, então se tiver ainda, né, no ar a promoção, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Então, o livro, gente, muita gente já leu, muita gente já resenhou, inclusive eu, então se você quiser saber melhor minha resenha novamente, é só ir lá no vídeo. Mas aqui a gente vai então acompanhar a vida da Ada, que é uma garotinha de 10 anos que nasceu com uma deficiência no pé, ela tem o pé torto, e essa deficiência dela fez com que ela sofresse muito na vida, não só pela questão do pé, mas por ela ter sido negada pela mãe dela, negligenciada pela mãe durante toda a vida. Então é uma história muito dolorosa de uma garotinha que sofreu muito na mão da pessoa que deveria ser a que mais iria proteger e cuidar dela. E no fim das contas, então, a gente vai, assim, se emocionar muito com a história dessa garotinha e de como ela vai superar toda essa questão da vida dela. E eu não mencionei, mas o livro se passa na Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial é, assim, um pano de fundo da história, porque a gente não vê muito, assim, a gente até vê bastante coisa da guerra, mas não é o enfoque do livro, né? O foco tá na história da Ada, do irmão dela e de como eles dois vão superar as questões que eles enfrentam dentro de casa. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu recebi no mês passado. E vocês estão interessados em algum deles? Gostaram de algum deles? Leram algum deles? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esses livros. E se você ficou interessado em algum deles, aqui embaixo no box de informações vão estar os links para as compras, que comprando pelos links vocês ajudam o canal com uma pequena comissão pela qual eu sou muito grata. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like para ajudar na divulgação. Se você gostou mais ainda, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro das próximas novidades. E é isso, gente. Não se esqueçam que aqui no canal tá rolando um desafio valendo prêmios. O link vai estar aqui no box de informações também e passando aqui nos cards. Então é isso, gente. Participem, convidem as pessoas para eu sortear logo esses 2 kits para vocês e também me ajudarem o canal a crescer. Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!